Salve, salve, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, independente do horário que vocês estiverem vendo. Muito obrigado aí pela audiência. Mais um vídeo do R-City no ar. E hoje é falando um pouquinho sobre um dos finalistas da Copa do Brasil, o São Paulo, tricolor paulista, que chega à sua segunda final de Copa do Brasil na história. Antes de falarmos do tricolor, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Compartilhe para o seu amigo São Paulino, para o seu amigo flamenguista, enfim, compartilhe e nos ajude a seguir esse crescimento tão legal aqui nesse canal de YouTube, tá bom? Muito obrigado. E como eu disse, o São Paulo chega pela segunda vez na história em uma final de Copa do Brasil. Primeira vez, para quem não se lembra, foi no ano 2000. Então fazem 23 anos que o São Paulo disputou sua primeira e única final de Copa do Brasil até o momento. Na oportunidade, o São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro e o adversário da vez, como todos sabem, é o Flamengo. Então, o São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, campeão da Sul-Americana, campeão de Recopa, campeão de tudo que já disputou, campeão brasileiro, enfim. Falta o título da Copa do Brasil. É a cereja do bolo para o torcedor do tricolor paulista. Tem um espaço reservado na sala de troféus do São Paulo para essa conquista que seria tão importante para a história do São Paulo. Conquista importante pelo tamanho da competição, conquista importante por ser um título inédito e conquista importante também pelo momento que o São Paulo vive, pela seca de títulos que o São Paulo viveu por muitos anos até conquistar um paulista e conquistar um título como uma Copa do Brasil, um título desse tamanho, é algo que eleva o patamar do time, eleva a moral da equipe. Então, a Copa do Brasil é um campeonato aí que terá muita festa caso o São Paulo conquiste por todos esses aditivos, né? Por ser um título grande, pelo São Paulo estar em uma grande seca de títulos de expressão nacional. Então, a Copa do Brasil tem uma importância gigantesca para o São Paulo. São Paulo que iniciou a campanha da Copa do Brasil na terceira fase, né, da competição, não disputou as duas fases iniciais, e na terceira fase venceu o Ituano, garantiu a classificação contra o Ituano após empatar por 0-0 no Morumbi, e vencer por 1-0 fora de casa contra o Ituano. O gol marcado naquela oportunidade foi do Wellington Rato, jogador importante nessa Copa do Brasil. Nas oitavas, o São Paulo encarou o Sport jogando fora de casa. O São Paulo venceu na Ilha do Retiro por 2-0 e deixava uma classificação muito bem encaminhada para as quartas de final. Porém, no Morumbi, uma surpresa bem desagradável, né, para o São Paulo. São Paulo acabou perdendo de 3-1 para o Sport e teve que decidir nas penalidades. Porém, final feliz para o São Paulo. O São Paulo garantiu a classificação nos pênaltis. Golzinho de honra do São Paulo nessa partida desastrosa contra o Sport foi do Michel Araújo. Então, São Paulo sofreu em algumas fases e sofreu em partidas que eu considero que o São Paulo não poderia sofrer. Com todo respeito ao Sport, uma grande equipe do futebol brasileiro, o Sport é uma equipe de segunda divisão. Então, o São Paulo vacilou no Morumbi, porém, nas penalidades teve a competência e acabou garantindo a classificação. Nas quartas de final, aí começou as pedreiras, aí foi briga de cachorro grande. Nas quartas, um clássico contra o Palmeiras, e o São Paulo sobressaiu nas duas partidas, venceu no Morumbi e no Allianz Parque. Ó, que moral do São Paulo para chegar na semifinal, eliminando uma das principais equipes, se não a principal equipe do Brasil, e uma das principais equipes, se não for a principal equipe da América do Sul. Então, São Paulo fez barba e cabelo com o Palmeiras, venceu no Morumbi por 1-0, gol do Rafinha, e no Allianz Parque venceu por 2-1 e garantiu a vaga na semifinal. No Morumbi foi o Rafinha que marcou, né, repetindo, e no Allianz Parque o Caio Paulista e o David, né, o David marcou pro São Paulo. E na semifinal,
todo mundo lembra o que aconteceu, né? Arena Corinthians, 2-1 para o Corinthians, muita comemoração por parte da torcida corintiana, porém, teve um golzinho de honra lá do Luciano, que foi muito comemorado, um gol que teve muita polêmica, mas gerou muita confusão. E no Morumbi, o São Paulo sobrou, venceu por 2-0, jogou muita bola naquela partida, e o Wellington Rato, jogador importante, repetindo nessa competição, e o Lucas, que havia chegado para essa fase de semifinal, marcou o segundo gol, e o gol que garantiu a classificação do São Paulo para a grande final da competição. Então, Lucas, que chegou para o segundo jogo da semifinal, foi peça essencial. Então, a importância dessa janela de transferências. São Paulo, que já tinha uma equipe bem ajustada, tem muita gente que fala: o São Paulo chegou na final por conta do Lucas. Eu não concordo, eu acho que ajudou muito a contratação do Lucas para o tricolor paulista, mas o São Paulo sem o Lucas, sem Rames Rodrigues, tirou o Palmeiras. Tirou uma equipe muito forte, que era o Palmeiras, até mais forte que o Corinthians, obviamente mais forte que o Corinthians, e com a chegada do Lucas, reforçou e enriqueceu ainda mais o time do São Paulo, que já vinha vivendo uma boa fase. Eu acho que é até desmerecer os jogadores que estavam antes e que já vinham fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. E falando um pouquinho da campanha geral do São Paulo na Copa do Brasil, são 8 partidas com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Né? Derrota essa contra o Sport, que eu falei anteriormente, no Morumbi, um resultado aí bem complicado, e uma derrota na Arena Corinthians por 2-1, um resultado normal, um resultado que era totalmente reversível e foi revertido no Morumbi. Dessa vez o São Paulo soube usar o fator casa, o que não fez contra o Sport, fez contra o Corinthians. E na temporada atual, aí abrangendo um pouquinho mais a temporada do São Paulo já jogou 52 partidas até o momento, tá, gente? Esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de setembro. O São Paulo jogou 52 partidas, venceu 26 jogos, empatou 12 e perdeu 14. É um aproveitamento de 57,69%. E o São Paulo, nesse momento, ocupa a 11ª colocação do brasileiro com 28 pontos. Na Sul-Americana, o São Paulo já foi eliminado, caiu nas quartas de final. E no Paulistão também. Voltando agora, teve uma pequena queda de internet, eu cortei o vídeo para ser postado, mas enfim, a gente parou na parte da campanha do São Paulo. Problemas de internet acontecem, né? Faz parte. Então, só retomando, 52 partidas na temporada 2023, com 26 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, né? Um pouquinho mais de 57% de aproveitamento do São Paulo. São Paulo é o 11º no Brasileirão, tem 28 pontos conquistados, caiu nas quartas de final da Sul-Americana contra a LDU e caiu no Paulista nas quartas de final, ainda sob o comando do Rogério Ceni, caiu contra o Água Santa, ali foi praticamente a gota d'água para a demissão do Rogério. Não foi naquele momento, mas foi logo depois a demissão do Rogério Ceni, foi algumas semanas depois. São Paulo teve dois treinadores, o Rogério Ceni, que eu acabei de citar, e o Dorival Júnior, que vem fazendo um bom trabalho no São Paulo. Teve uma reviravolta no São Paulo, é muito claro isso, é muito nítido, que o São Paulo cresceu demais nas mãos do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que é peça essencial nessa classificação do São Paulo para a segunda final de Copa do Brasil em sua história. É um cara que uniu o elenco, é um cara que organizou taticamente o time do São Paulo, que deu uma cara para o time do São Paulo. Com todo respeito ao Rogério Ceni, o
O São Paulo não tinha essa cara, o São Paulo não tinha essa força jogando dentro de casa, não era esse time tão organizado dentro de campo. E o Dorival Júnior, até com pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer mais do que o próprio Rogério Ceni, que é ídolo no São Paulo, mas como treinador acabou não vingando. E além do Dorival Júnior, alguns reforços chegaram ali para agregar muito para o tricolor paulista, que é o caso do Lucas e do Caleri. Até o momento, só o Lucas agregou muito futebol ao São Paulo. Eu falei Caleri, eu acho que eu falei Caleri, mas é o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues não. O Rames Rodrigues não conseguiu agregar, vem se recuperando fisicamente, está tendo minutagens maiores jogo após jogo, mas até o momento não vem sendo aquele Rames Rodrigues que todo mundo esperava que seria no São Paulo. Vamos ver se até o dia 17 de setembro, primeira partida da final da Copa do Brasil, o Rames consiga desempenhar um bom futebol e consiga ser protagonista, uma peça importante para quem sabe esse título inédito de Copa do Brasil do São Paulo. E uma baixa, né, um momento bem complicado para o São Paulo é a má fase do Caleri. Caleri, que é o homem-gol do São Paulo, né? Toca no Caleri que é gol, mas no momento ele não marca 5 partidas, vive um momento bem complicado no São Paulo. O último gol dele foi dia 10 de agosto contra o São Lourenço, e esse ano foram apenas 10 gols marcados em 39 partidas. É uma média muito baixa pelo padrão Caleri de qualidade, vamos dizer assim. É a média mais baixa do Caleri em todas as temporadas que ele atuou do São Paulo, tanto na primeira, tanto na segunda passagem. Ele está tendo uma média mais baixa de gols do que nas outras temporadas. Óbvio que ele tem tempo para recuperar isso, mas até o momento a fase do Caleri não é a melhor e o momento que o São Paulo vive precisa do Caleri, né? Precisa do homem-gol ali para definir em jogos decisivos que será a final da Copa do Brasil. O Rames ele segue em adaptação, tem pouco mais de 10 dias aí para se entrosar com o elenco do São Paulo, estar com a parte física 100%, e o Caio Paulista segue em recuperação de lesão e provavelmente terá condições de jogo nas duas finais. É um jogador muito importante, é o lateral esquerdo do São Paulo, que vem fazendo a diferença. Está improvisado na lateral esquerda, mas faz muita diferença. Caio Paulista é um jogador aí que está agregando muito para o tricolor. E o Lucas dispensa comentários. A torcida do São Paulo reza para não acontecer nada com o Lucas até o dia 17, primeiro jogo da final. Em 7 partidas disputadas, ele já marcou 3 gols, mas além de gols, o cara desmonta as linhas defensivas, é um cara que quebra linhas como poucos, muito veloz, um jogador muito importante para o São Paulo e, sem dúvida alguma, será peça essencial para as 2 partidas da final de Copa do Brasil. E na sua opinião, São Paulo chega com favoritismo para a Copa do Brasil? São Paulo vai desbancar o todo-poderoso Flamengo e conquistará sua primeira taça de Copa do Brasil? Comente aqui, quero saber seu comentário. Curta o vídeo, se inscreva no canal e fortaleça esse projeto do R-City. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!